Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Faltando agora 15 minutos para o meio-dia. Bom dia, boa semana para você. Feriado prolongado para alguns. Dia de trabalho normal para boa parte dos nossos telespectadores. No trânsito, segunda-feira com tráfego bem mais tranquilo. O movimento é menor também nas estradas. Muita gente que emendou o descanso só deve pegar as rodovias na terça-feira. Seja você trabalhando ou de folga, tenha certeza que estará muito bem informado com toda a equipe do Meio-dia Paraná. Fomos hoje cedo para Rolândia, onde 2 carros bateram no cruzamento. Um dos veículos invadiu um bar após a colisão. Vários clientes estavam por lá e foram surpreendidos por essa batida. Teve a vida interrompida, né? Porque vai ficar um bom tempo parado, né? Já teve a perna amputada, tá entubado. Eles são em 4 irmãos, né? Em 3 mulheres e ele. Estão arrasados. Arrasados. O Meio-dia Paraná desta segunda-feira tem também os ajustes para permitir a liberação da decoração de Natal no Igapó. E o início dos reparos no piso tátil perto do Bosque do Centro de Londrina. Um problema mostrado no nosso Meio-dia Paraná. Você vai ver também o domingo de provas do Enem, com direito à participação de uma estudante com mais de 80 anos. Procura estudar, né? Agora os idosos não pode acomodar que nem a gente acomodou, né, antes, né? Tem que caminhar. No Meio-dia Paraná desta segunda-feira tem ainda a grande procura pela dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Vagas para agendamento estão se esgotando rapidamente. Os ajustes nas aulas, nos serviços e no comércio para permitir que todo mundo possa ver os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Jogos que prometem um faturamento extra nos bares e lanchonetes. E o Tubarão, que mesmo em recesso acaba de garantir vaga na Copa do Brasil 2023. Imagens aí, ao vivo da Zona Norte do Estádio do Café. Tem ainda uma reportagem com a importância do tradicional pastel, fonte de renda para muitas famílias. 22 graus agora em Londrina. Seja muito bem-vindo ao Meio-dia Paraná, que já começou e te aguarda em apenas 30 segundos, logo após o intervalo. (11h48). Vamos juntos até a 1h05 da tarde. É uma edição de segunda-feira com muita informação para você, ligado mais uma vez, nos dando carinho da audiência aqui na nossa RPC. E um assunto que hoje está repercutindo em todo o país é dessas imagens aqui, olha só. Ontem, no fim da tarde, em Rolândia, 2 carros acabaram batendo em um cruzamento e um desses veículos acabou invadindo um bar onde estavam várias pessoas ali na parte de fora, também no interior desse bar. E claro, tivemos pessoas feridas, uma delas em estado bastante grave. Assunto importante na nossa região, assunto que, claro, tem espaço aqui no Meio-dia Paraná. A Mônica foi até Rolândia hoje, logo pela manhã, e está chegando agora com as informações já nesse início de Meio-dia Paraná. Mônica, seja bem-vinda, boa semana para você. Como foi esse acidente e como estão os feridos? Obrigada, Alberto. Ótima semana para todos nós. Um bom dia para quem está conosco durante o Meio-dia Paraná. As imagens são impressionantes. É até difícil acreditar que alguém possa ter sobrevivido, mas felizmente todas as pessoas sobreviveram. Como você adiantou, Alberto, uma pessoa em estado grave. Antes de explicar melhor a situação dos feridos, vamos falar um pouco a respeito dessas imagens que são surpreendentes. Desde a imagem que mostra o acidente, ali quando o veículo prata em alta velocidade fura a preferencial e atinge o carro preto, ele continua ali no tráfego quando ele só para nesse bar que fica na esquina dessas 2 ruas da cidade de Rolândia. É nesse momento que as pessoas que estão na parte da frente percebem
o perigo da situação conseguem se afastar muito rápido, mas quem estava ali na parte do fundo, uma família, eles não conseguem observar a situação a tempo e os 3 acabam sendo atingidos por mesas, cadeiras e até mesmo pelo veículo. A gente vê nas imagens aí que logo depois o motorista desse carro, ele desce, ele está sem camisa e uma mulher que está com ele também no banco do carona, ela fica ali no local. Os 2 permaneceram no local, todo mundo ali ficou muito preocupado, né? As pessoas estavam ali acompanhando um jogo, depois essa partida tinha acabado, eles continuaram ali, né? Uma véspera de pré-feriado, muitas pessoas estavam se divertindo quando tudo aconteceu. A Thaís, essa mulher que aparece nas imagens, que depois ela sai caminhando ali, ela é prima do homem de boné vermelho, que foi atingido em cheio na região das pernas. Ele está internado em estado grave aqui na nossa cidade de Londrina por conta desse acidente que foi bastante grave. A gente conversou com o dono desse bar, o Zinho. Esse estabelecimento existe há 46 anos em Rolândia, abre durante o dia todo, de manhã, à tarde e à noite, e esse era mais um dia de receber os clientes. Muitas dessas pessoas frequentam o local há muito tempo. Foi aí que tudo aconteceu. A gente vai ouvir agora alguns trechos das falas que o Zinho trouxe pra gente, claro, bastante preocupado com toda a situação. Ele já abriu o bar hoje, mas ainda deve calcular todos os prejuízos. E depois a gente fala um pouco mais a respeito das investigações. Vamos ouvir o seu Zinho, dono do bar. A coisa foi cruel, porque ela deu a batida, já escutou aquele estrondo no meio da rua lá, mas não imaginava que esse carro ia entrar aqui na cobertura aqui. E foi um bafafá danado, mesa, cadeira jogada para tudo quanto é lado, as pessoas sendo atingidas aí pelo carro, que perdeu o controle, então a gente apavora, né? Porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, né? E a gente, então, saiu todo mundo para fora, os amigos aí, frequentadores, colegas aí, para ajudar, né, na remoção da cacaiada, da bagunça que aconteceu na hora, né? Então a gente fica meio transtornado, porque é difícil, né, conviver com uma situação dessa, né? Tem que trabalhar, é feito para trabalhar, a gente tem que produzir, tem que enfrentar as dificuldades que a vida oferece, né? E dar a volta por cima, não tem como parar, tem que ser positivo e tocar o barco para frente, não tem como ser o contrário, né? E vamos lutando aí. E olha, Alberto, e todos que estão conosco, hoje é aniversário do seu Zinho, aconteceu um dia antes do aniversário dele e ele falou, olha, para mim tudo tem solução, estou feliz que eu estou comemorando 72 anos, consegui abrir o bar e, claro, ele também deseja que os feridos se recuperem. Agora falando a respeito dessas pessoas, a gente viu então a Thaís e o tio dela que estava de camiseta cinza. Os 2 foram para o hospital, tiveram alguns ferimentos, mas já foram liberados. Somente o Marcos, que é o primo da Thaís, que permanece internado. Ele teve a perna amputada. Depois que tudo aconteceu, ele foi para o hospital e, infelizmente, perdeu a perna. Logo depois dessa batida, a Polícia Militar foi acionada e os policiais perceberam que esse motorista estava com sinais de embriaguez. No local, o bafômetro não foi feito, mas ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e lá esse teste do bafômetro deu positivo. Esse motorista, que não teve o nome divulgado, ele está preso na cadeia de Rolândia, deve responder pelos crimes de embriaguez ao volante e também lesão corporal. Claro que tudo isso ainda pode ser agravado, mas o inquérito da Polícia Civil é que vai dizer a respeito de tudo isso. E olha, pessoal, nós também conversamos com a Thaís, essa pessoa aí que recebeu uma nova chance, né? Ela conseguiu escapar desse acidente por muito pouco e daqui a pouco tem a reportagem completa com a entrevista da Thaís e também mais detalhes a respeito da investigação e desse fato, né, Alberto, que chamou bastante a atenção. É com você. As imagens são absurdas, impressionam, chocam realmente e denotam toda essa gravidade desse acidente. A Mônica, agora há pouco, inclusive, foi conversar com a Polícia Militar para pegar mais informações, para ter outras atualizações e você vai acompanhar ao longo dessa edição do nosso Meio Dia Paraná. Obrigado inicialmente aí a Mônica, já nesse início dessa nossa edição. Tivemos bloqueio parcial hoje cedo no trânsito de Londrina, ali perto do Bosque. E para resolver, ou pelo menos começar a resolver um problema que mostramos aqui no Meio Dia Paraná. Catherine Tanã, bom dia, boa semana para você. É uma cobrança de telespectadores de algo que estava incomodando e levando risco a motoristas, a motociclistas e também a pedestres ali no centro.
Isso mesmo, Alberto. Um ótimo dia para você, uma ótima semana a todos os que estão com a gente. É um bloqueio no trânsito que, inclusive, continua. Bloqueio parcial ali nas avenidas Rio de Janeiro e São Paulo, no entorno do Bosque Central aqui da cidade. E o que acontece por ali? A gente mostrou no mês de outubro que parte do piso tátil sobre aquelas travessias elevadas que foram instaladas nas duas avenidas estavam já quebrados ou já nem tinha mais parte desse piso tátil. Ontem, o nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos passou por esses locais e percebeu que há um elemento diferente por ali. Hoje, a gente deu um pulinho para garantir algumas imagens, porque há concreto dentro dos espaços onde deveria estar mais uma parte, por exemplo, do piso tátil. Agora, o que está sendo feito ali é o que a gente também se pergunta. Enviamos esse questionamento à assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina, até para entender se eles estão retirando o piso tátil, porque eles estão colocando o concreto no nível realmente da passagem que já existe ali, como se não fosse ser colocado mais nenhuma parte desse piso tátil. Então realmente está difícil de compreender se eles estão consertando o piso tátil ou se eles vão retirar de vez. Eu lembro que nessas duas avenidas há 2 trechos de piso tátil em cada uma delas sobre essas travessias, para facilitar a travessia de pessoas com deficiência visual, o que está bastante comprometido neste momento, uma vez que você tem concreto em um trecho, piso tátil em outro, algo bastante misturado por ali, ainda sem definição do que será. Fato é, ainda continua sendo um risco para pedestres, motociclistas e ciclistas, porque há partes ainda sem piso tátil, sem concreto, se formam buracos nessas travessias. A gente, então, Alberto, está aguardando um retorno da assessoria de imprensa da Prefeitura, que foi atrás da Secretaria de Obras, justamente para entender o que está sendo feito e qual será o objetivo dessas mudanças que eles estão fazendo por ali. Por conta disso, que parcialmente essas vias estão interditadas, justamente porque há algumas estruturas de madeira sinalizando que há obras sendo feitas no local. Hoje não tinha ninguém trabalhando, mas as estruturas a gente percebeu que já houve essa mudança. Claro, Alberto, a gente vai seguir acompanhando novidades com relação à Secretaria de Obras. A gente traz aqui para quem acompanha o Meio Dia Paraná. Obra que foi bastante cara, a revitalização ali do bosque, custou mais de R$2 milhões, até por isso esses ajustes têm que ser feitos dentro da devida correção e atendendo ali a toda a necessidade de mobilidade urbana no centro de Londrina. A gente vai acompanhando aí, tendo essa atualização, você vai conferir no nosso Meio Dia Paraná. Enquanto a Kathleen fazia essa entrada ao vivo, eu reparava que ela já tinha se deslocado ali para o Igapó 2, até porque, mais uma vez, tem atualização por lá nesta segunda-feira em relação à decoração de Natal. Vou pedir a gentileza da Kathleen já antecipar se temos alguma nova data para que a iluminação seja acesa por aí. Alberto, é o seguinte, o que a gente ouviu agora há pouco é de que há grandes chances de que isso não ocorra hoje. Existia a expectativa no fim da semana passada de que hoje a empresa fizesse todos os ajustes necessários na plataforma que fica aqui sobre o Lago 2 e então eles pudessem inaugurar a decoração de Natal ainda hoje à noite. Mas agora há pouco nós conversávamos com a assessoria de imprensa da Codel e a informação é de que dificilmente isso vai ocorrer hoje, por alguns motivos. A empresa está finalizando os ajustes aqui de adequação de acordo com os pedidos dos bombeiros. A empresa, inclusive, acredita que termine isso ainda hoje durante a tarde, mas daí os bombeiros ainda precisam vir fazer toda uma nova vistoria para dizer se está ok diante do que eles pediram. Além disso, para a inauguração vai ser feita uma cerimônia rápida, mas vai ser feita com autoridades públicas, como, por exemplo, o prefeito de Londrina, outras pessoas relacionadas ao município. E também não há uma confirmação de que hoje todos eles estejam na cidade, até por conta desse feriadão que a gente está tendo no momento. Então, existe uma expectativa de que a inauguração ocorra na noite de terça-feira, no caso, amanhã. Então, para hoje, Alberto, vai ser muito difícil. A última atualização que a gente teve é de que dificilmente essa inauguração ocorra na noite desta segunda-feira. Outro ponto, até colocado pela Codel, é a questão do tempo, né? Existe ainda uma expectativa de que possa chover no finalzinho do dia, por isso, então, de que eles ainda mantêm para amanhã essa possibilidade de inauguração. A Ademir está mostrando para a gente ali, ó, um extintor de incêndio, porque foi um dos elementos que os bombeiros pediram reforço
isso, mais extintores nessa passarela e a empresa está colocando. Daqui a pouquinho a gente vai trazer entrevista com um dos funcionários da empresa, detalhando um pouco mais tudo que eles já fizeram por aqui e essa expectativa também de horário para que eles finalizem de uma vez os trabalhos aqui na passarela do Lago 2. Valeu, obrigado, Kathleen. Assunto aí que está interessando a muita gente. Ontem eu passava ali próximo ao Igapó 2 e mesmo sem toda a decoração já funcionando, concluída, tem muita gente por lá já tirando fotos, aproveitando e de olho no que vem por aí. Agora, 12:01, é hora de você participar, mandar sua mensagem, sua foto, seu vídeo aqui para o nosso Meio Dia Paraná. Tem o WhatsApp, mas tem também o aplicativo Você na RPC, que é um caminho muito mais rápido e fácil para ter acesso ao nosso jornalismo, à programação e também conferir uma série de informações, de notícias ao longo do dia. Está aí o convite para que você tenha o aplicativo sempre à mão e interaja com a nossa equipe. Quem já está interagindo é o Rogério Dias, sempre ligado aqui no Meio Dia Paraná. Olha só a imagem que ele mandou agora há pouquinho, captada ali na rua Presidente Bernardes, que fica no Jardim Andrade, Jardim Judite, é aquele bairro para baixo da Avenida Maringá. Um coati apareceu por lá e está passando de imóvel em imóvel, subindo nos muros, nos telhados ali dessa região. O Rogério Dias acredita que esse coati tenha saído ali do fundo de vale, do Vale do Rubi e ido até as casas em busca de alimento, está passeando, girando por ali, mas é claro, é um animal silvestre, não pode ficar nas residências e até por isso a Força Verde está sendo acionada para fazer o recolhimento, a remoção desse animal que está passando de casa em casa ali no Jardim Andrade, pertinho da Avenida Maringá. Participação do nosso Rogério Dias aqui no Meio Dia Paraná, nesse comecinho de edição. Semana de expectativa para quem tem de 18 a 39 anos e espera a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Londrina. A aplicação destas doses começa nos próximos dias, mas as vagas para agendamento estão se esgotando rapidamente. Mônica Dal, como tem sido a procura e como será a abertura de mais vagas para atender a tanta gente? Verdade, Alberto. Muita gente indo atrás dessa vacina. Inicialmente, na última sexta-feira, quando o agendamento foi liberado, 4.000 pessoas já correram e conseguiram fazer seu agendamento. No fim de semana, a Prefeitura, então, decidiu ofertar mais vagas e aí agora eles fecharam um número de 6.700 pessoas que conseguiram efetivamente fazer o seu agendamento para tomar a vacina. Só que quando a gente acessa o site e tenta fazer um novo agendamento, já não é mais possível, não há mais opções, nem datas ou locais para que ele seja confirmado. Nós questionamos, então, a assessoria de imprensa da Prefeitura, que informou a possibilidade de abrir mais agendamentos somente lá por quarta-feira ou quinta-feira, porque agora eles dependem das chegadas das doses aqui para a nossa cidade. Vamos só relembrar alguns dados relacionados às doses, isso porque a ideia da Secretaria Municipal de Saúde era abrir esse agendamento de forma gradativa, já que o quantitativo de doses é bem menor se a gente comparar com o total de pessoas aptas para tomar essa dose, são 80.000 pessoas. E quem está apto para esse momento da vacinação? Pessoas que têm acima de 18 anos e estão na fase da segunda dose de reforço, ou seja, aquelas pessoas que tomaram a primeira dose de reforço há 4 meses. Então, a orientação agora é aguardar a chegada dessas doses. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que as vacinas cheguem na próxima quinta-feira, cerca de 10.000 vacinas, aí sim esse agendamento vai ser liberado. O início da vacinação, para quem conseguiu fazer o agendamento, ele permanece ao próximo sábado, dia 19 de novembro. Até mesmo eu consegui fazer o agendamento, Alberto, naquele dia que eu tentei abrir o site da Prefeitura, deu tudo certinho, todas as UBSs disponíveis estavam lá. Fui tentar fazer o agendamento para o meu marido, já não consegui. Então agora a orientação é essa, aguardar o envio das doses para fazer, na verdade, esse agendamento da vacina contra a Covid-19. Um outro reforço importante que a Prefeitura deve trazer novidades nos próximos dias é a respeito da vacinação dos bebês de 6 meses a 2 anos. E claro, quando a gente tiver novidades, a gente volta e traz essa informação aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, obrigado, Mônica. E o Júnior Evangelista, que está conosco aqui no estúdio, ele tentou agora fazer o agendamento da dose dele e olha só, aparece apenas a unidade do Santa Rita. São 6, 7 unidades disponibilizadas, está apagando aqui o vídeo já, mas só a do Santa Rita é que ainda tem vaga disponível. Todas as demais, as novas vagas que foram abertas,
já se esgotaram, ou seja, a disputa está muito grande. Você que está acompanhando o Meio-Dia Paraná e porventura tem interesse nessas vagas ali no posto de saúde do Santa Rita, ainda tem algumas disponíveis. Nas outras UBSs já se esgotaram, será necessário aguardar a abertura de novas datas de agendamento. Ou seja, é muita gente interessada, até porque a Covid voltou a ter casos positivos nos últimos dias. Até por isso a gente espera aí que mais doses cheguem rapidamente à nossa cidade para atender aí a toda a população. 12:05 agora. Uma mulher morreu após um incêndio criminoso em um pensionato de Maringá. Um suspeito foi preso. O fogo consumiu rápido a casa de madeira que fica entre 2 prédios residenciais na Zona 7, em Maringá. Os bombeiros fizeram um combate para evitar que as chamas se espalhassem. Pouco tempo depois chegaram as ambulâncias dos bombeiros e do SAMU. O socorro foi feito na calçada. Gravemente feridas, queimaduras severas pelo corpo todo. A principal preocupação no momento imediato ali, a queimadura em vias aéreas, né? Que é o que faz ali suspender ou parar a respiração da pessoa e vem a óbito no local se não tiver intervenção imediata. O procedimento padrão para esse tipo de situação é sedar a pessoa, entubar para garantir a oxigenação dela. Foi o que foi feito aqui no local pela equipe médica avançada do SAMU. Uma mulher e um homem tiveram queimaduras de 2º e 3º grau em 90% do corpo. Um homem teve queimaduras de 1º e 2º grau também em 90% do corpo. Os 3 respiravam com dificuldades. Foram sedados, entubados e levados para hospitais da cidade. A casa funcionava como pensionato. Fabiane e Albertson moravam no local. Eles estavam dormindo quando perceberam que a casa estava pegando fogo. Você sabe como é que começou isso? Não, sabemos não. Acordamos, estava pegando fogo já. A Érica morreu queimada nesse quarto de cá. Os 2 ainda tentaram socorrer algumas vítimas. Ela quebrou a parede do lado ali, ó, vai sair a parede da janela. Mas aí a travesti saiu, mas ela não saiu. O fogo começou a apertar muito. Fumaça. O fogo já foi controlado, os bombeiros começam a deixar o local e agora começa o trabalho do IML, que vai retirar o corpo de uma mulher que não conseguiu deixar a casa a tempo. A polícia científica vai investigar as causas do incêndio. Horas depois do incêndio, a polícia prendeu um morador da casa suspeito de ter colocado fogo no local. De acordo com testemunhas, ele teria praticado o crime depois de se desentender nos últimos dias com outro morador que não estava na residência na hora do incêndio. Notícias também das estradas. Tivemos acidentes com mortes nas últimas horas. O G1 está destacando, por exemplo, a morte de uma idosa e mais 6 pessoas gravemente feridas num acidente entre 2 carros na BR-376, ali na região de Ortigueira. Olha só a foto dessa pancada registrada no domingo, ali na BR-376, assunto que já está no G1. Também na BR-376 e também em Ortigueira, um carro bateu de frente com um caminhão no domingo. Uma passageira do carro, que era moradora de Londrina, morreu e outros 3 ocupantes ficaram feridos. O motorista do caminhão não se machucou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro não tinha habilitação. Também das estradas, temos mais informações agora do tráfego nas últimas horas, até porque para muita gente é um período de descanso. Quem pôde emendar o feriadão aí, feriado da Proclamação da República e transformar esses dias num feriadão. A Kathleen Tanã estava de folga no fim de semana, não pôde emendar o descanso, está trabalhando hoje aqui conosco e acompanhando as informações das estradas, Kathleen. Não deu para emendar, Alberto, mas deu para dar uma descansadinha, deu para curtir a família, o que já é bom, viu? E é o seguinte, o que eu reparei até, falando um pouco de experiência própria, peguei a estrada para a região oeste do Paraná. Indo, tinha um movimento maior. A gente viajou na sexta-feira durante a tarde, você via que tinha muitas pessoas na estrada. Agora, voltando ontem, no finalzinho da tarde de domingo, uma estrada extremamente tranquila, tanto de veículos, né, carros, como também de caminhões. Quase você não encontrava ninguém na estrada. Realmente uma viagem mais tranquila, justamente porque muitos acabam emendando e voltam de viagem somente aí no finalzinho do dia da terça-feira, ou alguns até na manhã de quarta-feira. O que estava bastante preocupante ontem em alguns trechos da estrada era mais a questão do tempo. Nos deparamos em alguns trechos com um nevoeiro bastante forte, até porque ontem a gente teve chuva em várias regiões do estado, uma umidade que estava bastante alta, então isso acabou dificultando a visibilidade em alguns trechos, mas com uma estrada
estrada estava tranquila, aí mesmo assim dá para seguir sem grandes problemas. Uma outra situação que a gente se deparou também é a questão do pedágio. Olha só, na 369, de novo, a praça de pedágio de Arapongas está no escuro. A gente já encaminhou e-mail e também mensagens para o DENIT, que é o órgão federal que está responsável, né, pelas praças de pedágio, mas o retorno deles, né, por mensagem é de que nós só teremos a resposta do nosso e-mail na quarta-feira, até por conta desse feriadão, para tentar entender o que aconteceu, se mais uma vez a iluminação foi furtada e o que eles pretendem fazer por ali, quando devem, né, fazer essa religação para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Agora, um outro ponto é para quem está aproveitando para ir para o litoral do estado. Olha, a BR-277 está numa complicação bastante grande na Serra do Mar, na altura do quilômetro 42, justamente por conta da situação de outubro. Pedras acabaram caindo na pista. A gente tem parte da pista ainda interditada, segue no fluxo em pista simples e isso tem dobrado o tempo de espera em filas e, claro, né, o tempo aí de chegada aos destinos. Então, quem pretende chegar ao litoral do estado, qualquer outro caminho alternativo é melhor neste momento. Alberto. Catherine Tanan com as notícias das estradas e aproveitar também para falar do trânsito na nossa cidade, Catherine. Eu estava observando aqui e mesmo sendo feriado, aí na Higienópolis tem até um movimento considerável. Véspera de feriado, na verdade, tem um movimento até considerável nesse horário de almoço. Tem sim, Alberto. Ademir dos Santos vai rodar aqui para a gente para mostrar como é que está toda a nossa Higienópolis. A gente está bem no cruzamento aqui com a Joaquim de Matos Barreto, né? O ponto onde estão concentradas as decorações de Natal, ou pelo menos as principais aqui da cidade. E a gente vê que tem sim um trânsito até considerável, mas olha, não dá para comparar com um dia normal, não. Numa segunda-feira, se não fosse véspera de feriado, a gente teria uma quantidade bem maior de veículos aqui na Higienópolis neste horário. Muita gente indo almoçar ou encerrando já o seu expediente ou mesmo vindo aqui para o Lago Igapó para se exercitar. A gente repara também que a quantidade de pessoas se exercitando não é tão grande como também num dia tradicional. Há pessoas por aqui sim, caminhando, algumas até, como você bem comentou, já visitando a decoração antes mesmo de estar ligada, mas uma quantidade de pessoas bem menor do que em outros dias. Agora, eu aproveito que a gente está falando desse movimento de véspera de feriado para atualizar o pessoal aí sobre o que está funcionando hoje e amanhã também, alguns serviços bastante importantes que a gente tem para vocês. Eu começo falando, por exemplo, dos serviços que estão fechados hoje e amanhã. É o caso dos setores administrativos da Prefeitura de Londrina, também a Coab, temos o Procon fechado, a CMTU, o Detran, a Receita Estadual, as agências do INSS, todos esses locais só reabrem na quarta-feira. Agora, com relação ao comércio de rua aqui na cidade, hoje as lojas estão funcionando normalmente, seguem até às 6 horas da tarde, só que amanhã elas vão estar fechadas. Nos shoppings, teremos shoppings abertos, inclusive nesta terça-feira, mas os horários mudam. As lojas amanhã vão funcionar das 2 da tarde às 8 horas da noite e as praças de alimentação das 11 da manhã até às 10 horas da noite. A exceção é o Royal Plaza Shopping, que fica no centro. As lojas ali funcionam de meio-dia até às 6 amanhã e a praça de alimentação das 11 da manhã até às 6 horas da tarde. Alguns outros serviços que não estão na nossa tela, mas são importantes também para vocês, os ônibus, o transporte público, eles rodam normal hoje, só que amanhã eles vão seguir horários de domingo, que também são os mesmos horários de feriados. A coleta do lixo vai ser feita normalmente, sem mudanças, já a coleta dos materiais recicláveis, o que deveria ser feito amanhã, vai ficar para quarta-feira. Claro que, Alberto, amanhã, no meio-dia, Paraná, a gente volta a reforçar essas informações, mas o pessoal que estava pensando em procurar algum desses locais aí que estão fechados, já ficam por dentro. Ah, e os postos de saúde também, né, Alberto? Estão fechados. O pessoal vai precisar procurar as UPAs e também os pronto-atendimentos. Eu volto contigo. Recado dado pela nossa Catherine Tanan, ela falou de saúde agora no finalzinho. Catherine, vou aproveitar para perguntar mais uma coisa para você. Na sexta-feira foi liberado o agendamento de doses da vacina para quem tem menos de 40 anos, ali de 18 a 39. É a tua situação? No teu caso, já conseguiu fazer o agendamento ou tentou e bateu na trave? Como foi?
Alberto, eu não sou exemplo, já é o meu caso, mas eu não tentei agendar ainda. Como eu peguei folga no fim de semana, eu aproveitei para descansar, falei, voltando, eu já vou fazer o meu agendamento. Então, eu ainda não tentei, mas estou ouvindo vocês comentarem aí que algumas pessoas estão tendo dificuldade, estão tendo que esperar, até porque deve ter tido uma procura bastante grande logo que houve essa liberação, porque o clamor já era grande por essa redução na idade, né? Então, eu já estou agora, felizmente, já posso receber a minha 4ª dose, vou tentar agendar sim, como vocês estão orientando aqui desde sexta-feira, mas ainda não tentei. Farei a minha parte, porque eu sei o quanto isso é importante. Alberto. A Kathleen vai tentar agendar, mas olha, já te alerto, Kathleen, que as vagas se esgotaram. Até o do Santa Rita, que eu comentei agora há pouco, vou deixar a Kathleen nesse telão ali, depois a gente conversa mais um pouquinho. O próprio Santa Rita, que era a única unidade que ainda tinha vagas disponíveis, olha só, já se esgotaram também. Não há mais horários disponíveis para esse dia. É para sábado agora que o agendamento estava aberto e até no Santa Rita vagas já se esgotaram. São cerca de 7.000 agendamentos confirmados e, portanto, teremos que aguardar aí por novas vagas, por novas doses da vacina para quem tem ali de 18 a 39 anos e está de olho nessa segunda dose de reforço, que na prática é a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. As nossas equipes estão em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e à medida que novas vagas forem surgindo, a gente atualiza para você aqui no nosso Meio Dia Paraná. Imagens ao vivo da nossa Londrina, com nuvens nesta segunda-feira. Choveu durante a madrugada, tivemos até um vento mais forte ontem à tarde. A temperatura é de 23 graus. Com essa virada no tempo de sexta-feira para cá, a temperatura não tem subido tanto ao longo do dia e será assim também em toda a região ao longo desta segunda-feira. Lá no Norte Pioneiro, em Ribeirão Claro, o sol até aparece com um pouco mais de intensidade em meio a muitas nuvens. Ribeirão Claro, que certamente é o destino de muita gente que pôde emendar a folga e está curtindo esse descanso em plena segunda-feira, hein? Coisa boa. Segunda-feira de folga aí, nesse metade já praticamente do mês de novembro. Aqui na tela, você confere junto comigo a previsão do tempo para as próximas horas. As áreas de instabilidade permanecem em todo o Paraná, com risco de temporais em boa parte do estado. Serão pancadas isoladas de chuva, mas que podem vir acompanhadas de raios e também de vento forte. Torcer para que não tenhamos prejuízos aí, estragos consideráveis ao longo da tarde desta segunda-feira. As máximas, como nós já antecipávamos, nem sobem tanto, chegando aos 26 em Rolândia, 27 em Apucarana e Cornélio Procópio, 28 em Jacarezinho e aos 30 graus em Bandeirantes. Aqui em Londrina, instabilidade ao longo da tarde, à noite o tempo volta a ficar mais firme e a previsão é de que a máxima em Londrina encoste nos 28 graus. Previsão para hoje. Daqui a pouco eu trago o cenário para amanhã, feriado, para Londrina e toda a nossa região. O domingo foi de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Cerca de 27% dos inscritos faltaram às provas no Brasil. Só em Londrina eram mais de 9.000 candidatos. Eles enfrentaram questões objetivas de ciências humanas e tecnologias, linguagens, códigos e a redação, que teve como tema desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Domingo que vem tem mais provas do Enem, na próxima vez com questões de matemática e ciências da natureza. Uma equipe do Meio Dia Paraná estava girando ontem os locais de prova e aproveitou para conversar com alguns candidatos ao final do Enem nesse domingo, 13 de novembro. Eu achei bem interessante, a redação principalmente foi um tema que não é muito abordado. Então, para a divulgação disso foi muito interessante. E a prova abordou o tema muito bem também, com a questão mais os povos do Nordeste, essa fragilização. Tava boa, né? Difícil, assim, para mim fazer, né? Pelo menos eu achei. Mas quem conseguir fazer assim, que se deu bem, consegue fazer aquilo lá. Porque eu tenho sonho de entrar na faculdade. O senhor achou que a prova o senhor foi bem? Acho que sim. Então o senhor achou fácil? Não, só a redação, né? Mas acho que também fui bem. Tá confiante? Tô.
É a realização de um sonho, que é fazer odontologia. A vida, né, de quem é mãe, de quem é dona de casa, de quem trabalha fora também, e esposa, né, a gente às vezes tem que abrir mão do sonho, né? Então aí nesse momento da minha vida cabe uma nova oportunidade. Só nessas 4 entrevistas já deu para perceber a variedade de perfis de quem está prestando o Enem. Pessoas aí de várias idades, de olho em diferentes projetos de vida, desejando aí colocar sonhos em prática, tornar esses sonhos realidade. E dentre esses candidatos, nós vamos destacar agora a Dona Maria, que é um baita exemplo de perseverança e já tem mais de 80 anos e está ali participando do Enem, justamente para tirar do papel sonhos aí acalentados há bastante tempo. Vim trazer aqui a pessoa, minha mãe, a Dona Maria, para quem não conhece. Essa pessoinha aqui que tem 83 aninhos, olha o rostinho dela. Sabe onde ela tá? Ela veio prestar o Enem, gente. Olha aqui, ó. Olha a prova. Uma senhora de 83 anos que está correndo atrás dos seus sonhos. Dona Maria fez a prova em uma faculdade particular de Londrina. E nada de pressa, não. Era perto das 7 horas da noite, horário final da prova, quando a aposentada concluiu o exame. E a família esperava ansiosa. Aí, a estudiosa aqui. A minha mãe, assim, é uma inspiração, né, para todo mundo. Todo mundo que conhece a Dona Maria sabe. Ela não para quieta, ela vende as coisinhas dela, conversa com todo mundo, faz amizade fácil, conversa e fala dos filhos, sabe? E pra frente. E ela nunca foi acomodada, sabe? 83 anos, bom, você tá vendo aqui agora, não para quieta um minuto. Então isso é bom, né? A gente é novo e ela estudando, né? E às vezes muitos de nós nem procura. Então é um exemplo, é um orgulho na família. Dona Maria ainda vai encarar mais 5 horas de prova no próximo domingo, dia 20, quando vai responder outras 90 questões de exatas e ciências da natureza. É o último passo rumo ao objetivo de cursar teologia. Eu sou da igreja, né? Eu sou da Pastoral da Saúde, sou da Missão Popular, né? Eu sou muito religiosa. Meg, uma das filhas, conta que a mãe nunca se importou com a idade e que vê nos estudos uma oportunidade de lidar com os problemas da vida. Nós perdemos uma irmã, né, na pandemia, logo um mês antes da vacina, e mexeu muito com a minha mãe, né? Mexeu com a estrutura dela, assim, e o estudo veio para, assim, ocupar a cabeça dela, né? Tipo, nos estudos ela se distrai, pensa em outras coisas, então a gente incentivou também por isso. Eu digo para os jovens, né, tem que estudar, procura estudar, né? Agora os idosos não podem acomodar que nem a gente acomodou, né, antes, né? Tem que caminhar. Não pode parar, né? Não pode, não. Esse é o nosso Meio Dia Paraná, começando a semana com essa história bacana da Dona Maria e das pessoas que a equipe da Mônica Dal e do Ademir dos Santos, a equipe deles encontrou nesse domingo, buscando através da educação alcançar seus sonhos, que sirvam de exemplo e inspiração para tantas outras pessoas que têm a vontade de começar a estudar ou mesmo retomar os estudos, fazer uma faculdade. A equipe aqui da RPC, do Meio Dia Paraná, deseja boa sorte e muito sucesso a todos vocês. História que dá gosto de compartilhar aqui no seu horário de almoço. Participações também chegando pelo nosso 999725178 e pelo aplicativo Você na RPC, cada vez mais nosso telespectador ajudando a fazer o Meio Dia Paraná. Josiane Brito, hoje é aniversário de Bandeirantes, norte do Paraná, 88 anos. Bandeirantes foi fundada lá em 1934, teve ali a grande usina, o futebol muito forte, enfim, a economia que potencializou toda a região e hoje está aí Bandeirantes fazendo aniversário, 88 anos. Os parabéns da equipe aqui do Meio Dia Paraná, você que nasceu, que mora em Bandeirantes, que faz parte da história do norte do Paraná. Recado também do Fernando, boa tarde. Ontem, passando pela Higienópolis, estavam fazendo os últimos testes na iluminação de Natal e posso dizer que ficou lindo. Agora resta saber se conseguiram fazer adequações necessárias para garantir a segurança de todos. Fernando, esse assunto, inclusive, está no próximo bloco do Meio Dia Paraná.
vamos falar da decoração de Natal em Londrina, dos ajustes ali no Igapó 2 e também trazer a reportagem do acidente com um carro que invadiu um bar em Rolândia, teve vítima com ferimento grave e também prisão ontem em Rolândia. Já já a reportagem completa para você. A conquista do Tubarão, pelo nosso Tubarão, de uma vaga na Copa do Brasil 2023. O Tubarão está em recesso, mas uma combinação de resultados nesse domingo garantiu presença do Leque na Copa do Brasil do ano que vem. Também um bate-papo com famílias de Londrina que tiram do pastel a sua fonte de renda. Imagens agora ao vivo de Maringá, lá também o céu tanto encoberto, algumas nuvens. Termina no próximo domingo o prazo para destinar créditos do Nota Paraná para pagar o IPVA 2023. Tudo pela internet. Fique atento que o limite é 20 de novembro e não mais o fim do mês, como em anos anteriores. Lá no G1 tem o link para você fazer a consulta do saldo e destinar os seus créditos do Nota Paraná para pagar ao menos parte do IPVA do ano que vem. Em Maringá, 23 graus agora. Policiais e peritos estão investigando um acidente registrado ontem à tarde, no final da tarde de domingo, em Rolândia. 2 carros bateram em um cruzamento e um dos veículos invadiu um bar e atropelou os clientes que estavam nas mesas. O motorista de um dos carros estava dirigindo, segundo a polícia, alcoolizado e sem a carteira de habilitação. Era início da noite quando o veículo prata fura a preferencial e atinge em cheio o carro preto. Outra câmera mostra o mesmo carro prata invadindo um bar que fica na esquina. 3 clientes conseguem desviar, mas quem estava sentado mais ao fundo teve pouco tempo de reação. Thaís estava com a família e por pouco não foi atingida de frente. Ela e o tio, de blusa cinza, saem andando após o carro parar. Mas Marcos Alexandre Firmino, que é primo da cozinheira, não teve a mesma sorte. Teve a virita rompida, né? Porque vai ficar um bom tempo parado, né? Já teve a perna amputada, tá entubado. Eles são em 4 irmãos, né? Em 3 mulheres e ele. Estão arrasados. Arrasado. E o estado dele tá bem crítico. Zinho, dono do bar, viu tudo do balcão. Na hora do impacto, 15 pessoas estavam no local. A maioria dos clientes frequenta o bar toda semana. É grave uma situação dessa, né? Podia ter sido pior, porque minutos antes tinha aí uma mesa como tinha umas 6, 7 pessoas, crianças, mulheres aí. E eles que tinham acabado o jogo e eles foram embora, né? E aconteceu o fato de um pouquinho de minutos depois. Então a gente podia ter sido bem pior, mas graças a Deus não foi, né? O motorista do carro que causou o acidente ficou no local e foi preso. Ele deve responder por lesão corporal e embriaguez ao volante, crimes com penas que ultrapassam 8 anos. A Polícia Militar esteve presente no local, onde constatou que o indivíduo causador do acidente apresentava alguns sinais de embriaguez. O mesmo foi retido, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Rolândia, onde foi ofertado para ele o teste do etilômetro. Ele aceitou fazer, onde foi constatado, de acordo com a leitura do equipamento, que ele estava incorrendo no crime de trânsito por dirigir sob influência de álcool. Ele relatou para a equipe que havia consumido algumas latas de cerveja e estava dirigindo sem CNH também. Zinho inaugurou o bar em 1976 e manteve a tradição de abrir o estabelecimento independentemente das circunstâncias. O prejuízo ainda não foi calculado, mas aos 72 anos, ele não pensa em fechar as portas. Tem que trabalhar, é feito para trabalhar, a gente tem que produzir, tem que enfrentar as dificuldades que a vida oferece, né? E dar a volta por cima, não tem como parar, tem que ser positivo e tocar o barco para frente, não tem como ser o contrário, né? E vamos lutando aí. Mônica Dal agora ao vivo com atualizações desse acidente, atualizações também sobre o estado de saúde, em especial ali do rapaz que ficou gravemente ferido. A Mônica está sem áudio, a gente vai regularizar essa comunicação e daqui a pouco eu volto com as atualizações ali por parte da Mônica, que está acompanhando estas investigações. Agora já 12h32.
Kathleen Tanan está acompanhando a situação da iluminação no Lago Igapó. A gente está de olho ali na montagem da decoração. A inauguração deveria ter ocorrido já na quinta-feira da semana passada, dia 10 de novembro, mas os bombeiros exigiram alguns ajustes e ao longo do fim de semana foram feitas várias adequações por lá. Kathleen, ainda tem algo para ser melhorado por aí, ajustado, ou já está tudo pronto para uma nova vistoria dos bombeiros? Alberto, ainda não. Enquanto nós aguardávamos, inclusive, aqui para entrar para outros links, nós estávamos acompanhando a correria do pessoal que trabalha na empresa, que está sendo responsável por essa obra. A gente vê que até o dono da empresa está envolvido ali nos últimos ajustes, inclusive checando se está tudo de acordo com o que os bombeiros pediram. A gente repara que eles estão pendurando tanto boias, essas que estão na lateral, caso precise, né, para alguém, para socorrer alguém. De fato, é o que ninguém espera que precise, mas está tudo ali porque os bombeiros pediram. Os extintores de incêndio também, foi colocada uma quantidade maior do que já estava colocado aqui. Lâmpadas penduradas nesses outros enfeites no entorno da passarela também já foram colocadas. Eles estão fazendo os últimos ajustes com a fiação e também tem a pintura sendo feita das grades que foram colocadas aqui, corrimão e todo esse guarda-corpo que vem proteger para dar mais segurança à população. Se a gente fazer um comparativo com aquele guarda-corpo anterior, ele tinha apenas o ferro no entorno e algumas cordas, 2 cordas para ser mais exata, no meio. Então existia um espaço muito grande entre uma e outra, o que, de acordo com os bombeiros, representaria uma grande insegurança para as pessoas que passariam por esse local. Agora, reparem como está diferente. Eles colocaram várias hastes aqui de ferro, bem mais pertinho, para garantir que ninguém corra o risco, por exemplo, de sofrer um acidente, de cair no lago, enquanto passeiam por esse momento, né, ou por esse local tão bonito que está instalado aqui no Lago 2. A gente ouviu hoje pela manhã o Wagner, ele que é um dos funcionários da empresa responsável por essa obra, falando justamente desse trabalho que eles estão realizando e quando eles devem finalizar para que os bombeiros possam fazer essa última vistoria para decidir se liberam ou não para a utilização das pessoas. E na expectativa de liberar o grande evento, né, assim chamado, para os londrinenses, para que possam usufruir hoje. Dependemos apenas do bombeiro, né? O que nós estamos fazendo hoje aqui seria só os acabamentos, coisas que a chuva não nos possibilitou fazer, porque choveu, e a gente teve alguns atrasos por conta de material, por conta de serviço mesmo, né? Mas é só acabamento. Então a gente acredita que até umas 2, 3 da tarde a gente acaba tudo isso. Prontamente também eles disseram que vão tentar vir hoje ainda para fazer essa vistoria final e liberar para nós. Só relembrar que nós falamos agora há pouco aqui no Meio-Dia Paraná, mesmo que a vistoria seja feita hoje ainda pelo Corpo de Bombeiros e exista a liberação para que as pessoas possam utilizar, segundo a CODEL, há uma grande chance de que essa inauguração não ocorra nesta segunda-feira. Deve ficar para amanhã, terça-feira, mas qualquer novidade a gente vai trazer aqui no Meio-Dia Paraná. E aproveitando, Alberto, essa nossa entrada, vou dar um retorno que ficou pendente. A gente falou agora há pouco sobre piso tátil. Olha só, aqui no Lago 2 a gente tem colocado na calçada. Lá no entorno do bosque, a gente tem piso tátil instalado naquelas passagens elevadas que foram colocadas nas avenidas Rio de Janeiro e São Paulo. Em outubro, nós mostramos que o piso tátil estava quebrado em várias partes ali naquela passagem. Hoje, o que a gente percebeu por lá? Que tem concreto sendo colocado nos buracos que estão abertos nesse piso tátil. Aí ficou aquela dúvida, né, que nós pontuamos aqui. Eles estão retirando o piso ou eles vão consertar? A Prefeitura de Londrina mandou agora há pouco uma resposta por mensagem explicando que eles vão sim recolocar o piso tátil, mas eles estão atrás de um outro material que seja mais resistente. Afinal de contas, por ali passam carros por cima do piso tátil. Aqui na calçada, ele até aguenta esse material porque pedestres e ciclistas que no máximo passam por aqui, mas por lá são veículos, algumas vezes veículos pesados, e aquele material não deu conta. Então o município está atrás de um outro material para fazer a troca do piso tátil. Enquanto isso, eles estão concretando para evitar que pedestres ou outros ciclistas e motoristas se acidentem naqueles buracos abertos pela falta da estrutura original.
Alberto. Legal, bacana essa atualização. Torcer para que não fique só esse conserto emergencial e que efetivamente se encontre esse material para recolocar o piso tátil ali no centro. Kathleen, ainda sobre a questão de Natal, estou observando aí que os ambulantes efetivamente estão montando e desmontando todos os dias as barracas, ou seja, aquela tentativa de tolerância, de deixar de um dia para outro, pelo menos por enquanto não está acontecendo. Não tá, não. Eles realmente estão tirando, Alberto. Inclusive, agora há pouco nós estávamos posicionados para o vivo e tinha comerciantes chegando com a parte da estrutura para colocar, já deixando por aqui organizadinho que eles vão usar durante a noite. A gente vê que aqui está liberado. Lá no fundo apenas, ó, tem uma estrutura ali branco e vermelho que a gente vê, que é algo que foi trazido agora há pouco. E assim, de pouco eles trazem as estruturas já para irem se organizando, mas nada pode ficar por aqui. Então, usou, retira e no dia seguinte, então, pode voltar com essa estrutura para poder trabalhar. É uma maneira até de liberar esse local para o trânsito de pessoas durante o dia. Lembrando que eles têm autorização de trabalhar das 5 horas da tarde até o final da noite. Em todos esses momentos, quando for inaugurada a decoração, a Joaquim de Matos Barreto, a rua que passa aqui do lado do Igapó, vai ficar fechada justamente para facilitar o trabalho desses ambulantes. Por enquanto, não. Assim que a decoração começar a funcionar, aí vai haver essa interdição durante as noites aqui no Lago 2. Alberto. Valeu, Kathleen. Obrigado aí a Kathleen, de olho nessas mudanças, adequações ali para a decoração de Natal. E olha só, além do próprio Igapó 2, pouco a pouco a decoração de Natal começa a avançar em outros pontos da nossa cidade. Na Rua Sergipe, tivemos novos testes com a iluminação instalada em trechos perto das lojas, ali na região do Museu de Artes. Essas imagens foram cedidas pela Prefeitura de Londrina, que numa parceria com a Codel está fazendo a montagem dessa decoração e programação de Natal em relação ao centro da nossa cidade. No Igapó, nessa semana já deveremos ter a iluminação funcionando, mas no centro, por enquanto, são testes. Vai demorar mais alguns dias para que efetivamente toda a decoração do centro de Londrina passe a ser utilizada dentro da programação do Londrinatal. Agora há pouco eu conversava com a Mônica Dal sobre aquele acidente grave registrado ontem em Rolândia e ela se preparava para trazer atualizações em relação às investigações e ao estado de saúde, em especial daquele rapaz que ficou gravemente ferido. Estou de volta com a Mônica aqui, agora sim, para ela trazer essas informações. Agora sim, Alberto, eu estava dizendo, né, que a gente torce, claro, pela recuperação dos prejuízos financeiros e também dos feridos, porque a gente lembra, 3 pessoas foram atingidas diretamente pelo veículo prata que invadiu o bar. A Thaís, né, que nós mostramos na reportagem, já saiu do hospital. O tio dela, que estava de camiseta cinza, teve alguns cortes, também já recebeu alta, mas ainda o primo da Thaís, o Marcos Alexandre Firmino, de 43 anos, que tem um estado considerado mais grave. Nós contamos na reportagem que ele teve a perna amputada e agora há pouco eu conversei novamente com a Thaís e ela disse que a família está extremamente preocupada porque ele foi transferido para a UTI do Hospital Evangélico aqui de Londrina. Então o estado de saúde dele inspira cada vez mais riscos e a gente torce para a recuperação, claro, do Marcos Alexandre Firmino, que é a pessoa mais ferida nessa situação. Ainda falando a respeito desse motorista, a Polícia Militar não divulgou o nome dele, somente a idade, de que ele tem 32 anos e estava morando em Rolândia há pouco tempo. Agora, com essa informação, né, a Polícia Civil deve ter acesso a essa informação de que o Marcos teve a perna amputada, o estado dele é considerado mais grave, então a situação desse motorista deve se agravar em relação aos crimes. A gente falou inicialmente que ele deve responder por embriaguez ao volante e lesão corporal. Esse crime de lesão corporal ele deve evoluir para uma lesão corporal grave e aí as penas são ainda maiores. A gente lembra que esse motorista está preso na cadeia de Rolândia. Uma outra informação que acabou de chegar, Alberto, é também da Polícia Militar, porque eles olharam ali a ficha criminal dessa pessoa, que eles, ainda reforço, não repassaram o nome, mas ele já tinha respondido, já tinha um boletim de ocorrência registrado contra essa pessoa por dirigir embriagado, isso em 2017. A polícia só não confirmou a cidade aqui do Paraná que isso aconteceu, mas em um outro momento a gente vê que essa pessoa ingeriu bebida alcoólica e pegou um carro, pegou um volante, Alberto. Valeu, Mônica, obrigado. E daqui a pouco, no Jornal Hoje, tem mais informações, tem mais atualizações desse caso para todo o Brasil. Vou fazer agora participações dos telespectadores que estão de olho no nosso meio de Paraná. O pessoal é muito
emocionado, empolgado e na torcida com a história da Dona Maria, que aos 83 anos fez ontem a prova do Enem. A Laura Maria: nunca é tarde para ir em busca de realizar nossos sonhos. Eu tenho 52 anos e prestei o Enem em 2019. Consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni em uma instituição particular. E este ano me formo em pedagogia. Olha só, um baita exemplo também da Laura aí, servindo de inspiração para tantas outras pessoas. Parabéns aí por essa batalha, por essa conquista. A Laura Maria, também ligada no Meio-Dia Paraná. A Vera: que linda! Ela, a Dona Maria, com 83 anos, está com mais coragem que muitos jovens, inspirando aí muitos jovens a tirar seus sonhos do papel. E o Rogério Augusto: boa tarde. Aniversário de Florestópolis hoje. Eu comentei há pouco que é aniversário de Bandeirantes, esse 14 de novembro. E o Rogério Augusto pontuando que hoje também é o aniversário de Florestópolis. A emancipação de Florestópolis foi lá em 1951, está completando, portanto, 71 anos nesta segunda-feira. Nossos parabéns também a você, nosso telespectador, que mora, nasceu, que tem ligação, que tem parentes com a querida Florestópolis. Futebol. Mesmo em recesso, o Tubarão garantiu nesse fim de semana uma vaga em mais um torneio nacional no ano que vem. Vai participar de mais uma Copa do Brasil. Daniele Souza, boa tarde para você. Qual o caminho que levou o nosso Tubarão a mais uma edição aí, a edição 2023 da Copa do Brasil? Olá, Alberto, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. O Londrina garantiu essa vaga ontem, depois do Atlético Paranaense ganhar do Botafogo no Campeonato Brasileiro e garantir assim uma vaga direto para a Libertadores. Desse jeito, garantindo essa vaga, o Atlético liberou a vaga dele da Copa do Brasil e o Londrina, por ter ficado em 5º lugar no Campeonato Paranaense, conseguiu a vaga da Copa do Brasil para si. Essa é a 15ª vez que o Londrina vai disputar esse campeonato. Nesse ano, infelizmente, no ano de 2022, não avançou muito longe, caiu ainda na primeira fase na partida contra o Ceilândia. Mas, além da Copa do Brasil, no ano que vem o Londrina tem a agenda cheia e a gente preparou também uma telinha para mostrar para o pessoal de casa quais serão os compromissos do Londrina em 2023. No dia 15 de janeiro tem estreia no Campeonato Paranaense. O primeiro adversário vai ser o Azures. A Copa do Brasil começa em 22 de fevereiro, mas ainda os confrontos não foram definidos. Já a Série B do Brasileirão começa só no dia 15 de abril. A equipe do Londrina está de férias agora, volta de recesso somente no meio de dezembro. E aí já vai iniciar a preparação para o Campeonato Paranaense. Nesse campeonato, quem vai estar no comando do Londrina é o técnico Edinho, filho do Pelé, que estava anteriormente no comando da equipe do Sub-20 do Londrina. E aí, nesse meio tempo, é aquilo, Jogadores sendo dispensados e à espera de contratações novas para o Londrina iniciar bem o ano de 2023. Com você, Alberto. Valeu, Dani. Obrigado aí, tá? Então, nosso Tubarão com o Paranaense no ano que vem, Série B e agora também a Copa do Brasil. Já no vôlei, o Londrina terminou a Superliga C com vitória, mas infelizmente não conseguiu a classificação para a Superliga B, que começa já em janeiro. A equipe londrinense, as meninas aqui de Londrina, venceram o Chapecó por 3-2. Terminaram a competição em terceiro lugar, com 3 vitórias e 2 derrotas. A Superliga C em Irati terminou ontem e envolveu 6 times, com todos os jogos ali em Irati, região central do estado. Só que apenas a equipe que terminou em primeiro lugar na tabela, o Itajaí Vôlei no caso, é que garantiu lugar na Superliga B no ano que vem. Lá no GE. Globo tem mais informações do vôlei, também do nosso Tubarão, além, claro, de todo o desfecho da rodada do futebol nesse fim de semana. Segunda-feira, temos poucas feiras livres pela cidade, mas ao longo da semana são várias opções. E quem vai à feira, muitas vezes, não abre mão do tradicional pastel, que é também fonte de renda para muitas famílias. Dá uma olhada neste tacho e escuta o barulhinho. Ele fica assim, ó. A massa é crocante, quentinho, uma delícia, maravilhoso. É melhor impossível. Muito antes do dia clarear, às 2h30 da madrugada, a família do seu Takeshi já está de pé para montar os pastéis. São vendidas 800 unidades de diversos sabores por dia. Aos domingos passam de 1.000, para uma freguesia que vem sendo formada há muito tempo.
19 de agosto de 79 eu comecei. Olha como é que entra um pastel na gordura. E olha o que transforma, né? Aí. Esse já tá no ponto já. Às 6h10 da manhã, enquanto outros feirantes ainda montam suas barracas, seu Takeshi já vendeu dezenas de pastéis. Uns 60, 70, né? Mais ou menos. Dá um gás, né, para começar o dia, em pleno sábado. Isso já virou quase sagrado já. De quinta a domingo, se não passar no Takeshi, não começa a trabalhar. Dono de uma das mais populares barracas de pastéis em feiras livres de Londrina, seu Lélio Takeshi recebeu em 2019 diploma de reconhecimento público da Câmara de Vereadores pelas 4 décadas dedicadas ao comércio de pastéis. É tanto zelo pelo ofício que até parentes de outros pasteleiros são clientes do Takeshi. Hoje eu como pastel da concorrência, amanhã como do pastel do meu irmão. Para massa sequinha e crocante, gordura a 200 graus em média. E o homem que formou os 2 filhos na faculdade, fritando e vendendo pastéis, vê seu ganha-pão substituindo o diploma universitário do André e da Aline. Sabor de alegria, muito amor. Gratidão. Gratidão. Mas não foi fácil para os irmãos encararem o trampo na madrugada quando eram mais jovens. A gente vinha direto da balada para trabalhar já. Aí a gente acabava atendendo quem estava na balada com a gente. A origem do pastel nunca foi definida com muita clareza. Existem algumas hipóteses. Há quem diga que ele surgiu na China, outros que vêm da culinária japonesa. Nada disso. O pastel é invenção do fim da Idade Média, diriam os europeus. Será? Certeza mesmo é que o pastel caiu no gosto dos brasileiros e por aqui adquiriu uma popularidade quase que inquestionável. Chefe Júnior, outro apaixonado por pastel, explica que a fritura por imersão e não a forma assada e a diversidade dos recheios fazem a fama desse típico salgado de rua que não é muito comum fora do país. Desse jeito que a gente come pastel aqui, eu só tenho visto aqui. Eu já andei na Europa bastante, nos Estados Unidos. Você nunca vê pastel desse formato e dessa forma que a gente come aqui, não. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? O Beto vende pastéis há 24 anos. Começou pequeno. Hoje, trabalha em 4 feiras, tem 7 funcionários fixos e mais 3 para os dias de maior movimento. É um orgulho muito grande, é muito gratificante. Isso aqui é muito comunicativo, você conhece pessoas da cidade inteira, é muito legal. Eu não me vejo sem a barraquinha de pastel. Uma delícia, melhor pastel da cidade. E outra coisa, se você compra, faz em casa, não é igual. O Lucas gosta tanto de pastel que tem um tatuado na pele e uma reflexão para compartilhar. Principalmente nesses últimos meses, aí tem sido tão difícil a convivência entre pessoas com opiniões diferentes, né, cara? Eu acho que ter um negócio em comum que todo mundo chega na mesma ideia de que gosta de pastel e gosta de vir na feira, eu acho que transforma a vida um pouquinho mais leve, né? Deixa a gente um pouquinho mais leve. Obrigado, bom final de semana. Tchau, tchau. Tá, então, para você que ficou com desejo, amanhã tem feiras livres em Londrina, ali no Jardim Quebec e também na Vila Recreio. São feiras menores, mas claro, sempre com o tradicional pastel. Depois do intervalo, vamos falar de Copa do Mundo, que está chegando por aí. Os bares e restaurantes já estão entrando no clima e esperam aumentar a clientela e o faturamento. Você vai ver também como escolas e universidades vão lidar com os horários ali para liberar os alunos, professores, servidores para assistirem às partidas do Brasil na Copa do Mundo. Agora, 12h51. Comentei agora há pouco sobre as feiras livres em Londrina, na reportagem sobre os pastéis, e acabei fazendo uma inversão ali. Eu falei das feiras da Lua de amanhã, mas no período da manhã de terça-feira, olha só, tem feiras livres ali no Rui Virmont, na Rua da Ternura,
também no Jardim Califórnia, na Rua Teodoro Roosevelt, no centro, aquela feirinha da São Salvador com a Cuiabá e também a feira da Bartolomeu Bueno, que fica ali naquela quadra que vai da Souza Naves até a Rua Mato Grosso. Apesar de ser feriado, amanhã as feiras podem funcionar normalmente. Fica, portanto, essa atualização. E começa no próximo domingo a Copa do Mundo. A competição mexe com a rotina de todo o país e também é sinal de faturamento extra para bares e restaurantes. No último mês, esse restaurante contratou 40 novos funcionários para dar conta dos eventos de fim de ano. O foco agora é a Copa do Catar e a oportunidade chegou na hora certa para o Flávio. Eu já estava há 6 meses, eu estava parado, né? Eu estava desempregado, só fazendo free com ele, só final de semana, né? Então por isso para mim veio numa hora excelente. O local será decorado com as cores do Brasil e terá horários diferenciados para atender os torcedores. A gente vai ter que abrir às 11 horas para 1h da tarde estar já pronto para atender esse público. E muita gente prefere acompanhar os jogos assim, fora de casa. A gente gosta muito de vir para bares e para restaurantes, trazer todas as crianças junto para aquela torcida ficar bem animada, né? Criar um coro bem legal. A Onda Verde e Amarela já chegou nesse bar que investiu e mudou toda a fachada, mesmo faltando alguns dias para o primeiro jogo da seleção brasileira. A ideia é incentivar os clientes a buscarem o local durante a Copa do Mundo. Para o pessoal saber que o bar vai estar estruturado, vai estar preparado para receber todo mundo para a Copa, está sendo investido, foi investido em telão, em TV, para ter qualidade de imagem, falta só a Copa chegar. Inaugurado há quase um mês, esse outro bar foi pensado para quem gosta de futebol. São 4 televisões, além de um telão, que será instalado nos próximos dias. Os investimentos foram altos, assim como as expectativas. Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostram que a hora é boa para o setor. Em média, 33% vai crescer, tanto em contratações, como em movimento, como em faturamento, consequentemente, né? Então, aqui nosso estabelecimento, por exemplo, a gente está fazendo contratações agora, tanto na parte de cozinha como na parte de salão também. Para atrair clientes, é preciso também inovar. O drink do Esquenta, né? Que daí a gente vai, inclusive, fazer ele em promoção aqui para o pessoal pegar e tal e já fazer toda a preparação para essa Copa do Mundo que a gente tanto espera que o Brasil seja hexa. Não pode faltar diversão e muito menos confiança no hexa, né, Theo? A cada 4 anos, é um momento que todo mundo gosta e para assistir, né? Tá empolgado? Tô. Tá confiante? Eu tô. Tem que acreditar no Brasil. E para aproveitar as partidas, também os bares e lanchonetes têm que folgar no horário da partida do Brasil na Copa do Mundo. E pouco a pouco, mais setores vão garantindo essa pausa justamente para torcer pela nossa seleção. Cato Lintanã tem mais setores aí definindo como vai ser esse esquema aí de trabalha, estuda, faz aquela pausa aí, torce pela seleção? Tem sim, Alberto, até porque, só confessar, na última Copa eu estava trabalhando, era meu horário de trabalho durante os jogos, era um olho na TV e o outro no trabalho, não tem como, a gente se divide, né, porque a gente é brasileiro, quer ver o nosso time jogar, né. Agora acontece o seguinte, com relação às escolas, eu começo pelas escolas estaduais, a informação de momento é aqui, os alunos vão ser liberados para assistirem os jogos. No caso dos dias em que os jogos forem no início da tarde, eles nem vão ter aula, nem precisam ir. Agora, quando o jogo for, por exemplo, às 4 horas da tarde, os alunos vão ter as primeiras aulas e depois são liberados para assistirem. Essa é a informação do Núcleo de Educação. O documento oficial, inclusive, com essas definições, deve sair aí nos próximos dias. As escolas municipais, como a gente já vinha adiantando aqui no Meio Dia Paraná, têm autonomia para liberarem os alunos, mas elas precisam repor o que for perdido nesses dias de jogos ou nos períodos dos jogos. As escolas privadas, da mesma maneira. Agora, a Universidade Estadual de Londrina divulgou a informação de que nos dias 24 e 28 de novembro e no dia 2 de dezembro, dias de Jogos do Brasil, não haverá expediente à tarde na universidade e também nem nas outras unidades pertencentes ao UEL. A única exceção ou as exceções são as atividades consideradas essenciais, como é o caso do hospital universitário. Segundo a UEL, as horas de dispensa precisam ser compensadas ainda nos meses de novembro e dezembro. Isso inclui as atividades acadêmicas de graduação e
e pós-graduação. Então, os alunos que estudam à tarde vão poder ser liberados, mas depois precisam ter esse conteúdo reposto. A gente aproveita para lembrar para vocês os horários dos Jogos do Brasil e os dias. Olhem só, no dia 24 de novembro, o jogo vai ser às 4 horas da tarde contra a Sérvia. No dia 28 também de novembro, 1 da tarde contra a Suíça. E no dia 2 de dezembro, às 4 horas da tarde, a gente tem o Jogo do Brasil contra a equipe de Camarões. Inclusive, sobre essa definição de liberar funcionário ou não liberar, a gente tem uma entrevista com um consultor de RH que explica certinho. É obrigado liberar, no caso, o patrão ou não? Olha só. O melhor acordo é você sentar com eles e fazer a utilização do banco de horas para as empresas que já utilizam esse mecanismo. Para aquelas que não utilizam, você fazer um acordo de compensação, e esse acordo deve ser por escrito, ou você libera no período da tarde com tempo de que as pessoas possam voltar para suas casas para assistir os jogos com tranquilidade. Está aí, então, Alberto, as informações com relação ao setor de educação nos dias de Jogos do Brasil. Qualquer outra informação, a gente volta ao longo da programação amanhã também, aqui no Meio Dia Paraná. Volto contigo. Tá, então, a Kathleen Tanan, ela que sempre trabalha pela manhã, na maioria dos dias, vai poder aproveitar os Jogos do Brasil na Copa à tarde. E lá em 18 de dezembro, se o Brasil chegar na final da Copa do Mundo, Kathleen Tanan, pela escala, estava de plantão, mas ela trocou com a Mônica e vai folgar na final da Copa, amor. Estratégia, Alberto, é tudo uma questão de estratégia. Eu nem entrei no mérito com a Moniquinha, né, que seria um dia de jogo, um possível dia de jogo. Eu só perguntei, pode trocar nesse dia? Ela não lembrou também? Não falei nada, ela trocou, tô de folga, eu vou assistir, é tudo que eu tiver direito. Tô feliz a beça, Alberto. E aí, hein? A Mônica caiu no golpe, literalmente. Obrigado a nossa Kathleen Tanan, sempre participando aqui. A Kathleen que trabalha aí fim de semana sim, fim de semana não. Na final da Copa do Mundo, tomara que com o Brasil vai estar de folga aí para conferir a partida da final dessa Copa. Obrigado, Kathleen. A gente volta a se encontrar amanhã. Agora eu abro espaço para a previsão do tempo. Feriado da Proclamação da República chegando, dia 15 de novembro, essa terça-feira. Em Londrina, hoje, o tempo ainda instável. A temperatura agora é de 24 graus. E o que todo mundo quer saber é como será efetivamente o tempo no feriado, amanhã. Tá, então, segundo a meteorologia, a instabilidade vai permanecer, mas com uma pequena possibilidade de chuva em toda a nossa região. As máximas amanhã se elevam ainda mais, chegando aos 31 graus em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. E amanhã ainda com risco de temporais. Aqui em Londrina, um feriado também com tempo instável, mínima de 18, máxima de 31 graus. A partir de quarta-feira, o tempo volta a ficar firme novamente, com mínimas um pouco mais baixas, 15 graus, e a máxima chegando aos 30 graus, mas pelo menos na quarta e quinta, sem qualquer previsão de chuva. Também aqui na tela, participação da Andréa Fragoso. Deveria ser obrigatório comer um pastel de feira antes de começar as atividades diárias. É muito bom o pastel, parabéns aos pasteleiros da cidade. Se você perdeu essa ou outras reportagens, daqui a pouquinho o Meio Dia Paraná vai estar inteiro no Globoplay. Acesso de graça para você ver, rever e compartilhar. Daqui a pouco também, logo após o Globo Esporte, tem o Jornal Hoje com as principais notícias do Brasil e do mundo. Inclusive, o acidente registrado ontem à tarde em Rolândia com um carro invadindo um bar e deixando pessoas feridas. Obrigado pela companhia, a você uma ótima tarde e até amanhã às 11h45. Tchau, tchau. Meio Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.